Fala pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área para mais um vídeo. E o Palmeiras acabou empatando com o Red Bull Bragantino por 1-1 no Allianz Parque. Foi um jogo difícil, esse time do Bragantino é encardido, sempre uma pedra no sapato do time do Palmeiras, sempre dá trabalho quando vem aqui no Allianz Parque. O Botafogo joga amanhã e o Fluminense acabou ganhando do Cuiabá por 2-0 e colou no Palmeiras. Amanhã o Botafogo tem a chance ainda de aumentar a distância para o Palmeiras. Mas vamos ver o que os comentaristas falaram no vídeo sobre o jogo do Palmeiras. E bem-vindas ao nosso Linha de Passe. Vamos falar muito da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos realizados já neste sábado. Vitória do Flamengo sobre o Bahia lá na Arena Fonte Nova por 3-2, com muita reclamação da galera, da torcida, dos jogadores do Bahia, 2 expulsões. Vamos falar muito dessa vitória do Flamengo, também vitória do Fluminense, acabou agora há pouco no Maracanã, 2-0 para cima do Cuiabá. E agora há pouco também no Allianz Parque, empate de 1-1 entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Gol de escanteio do Verdão, mais um do baixinho Arthur e um golaço do Bragantino, do Capixaba. Comigo neste Linha de Passe o professor Celso Zelt, Eugênio Leal, Jean Oddi e também o Rodrigo Bueno. Bubu, para falar desse empate, 1-1, Palmeiras e Bragantino. Boa noite. Boa noite, Abel, Jean, Dom Eugênio, professor Celso, fã de esporte. É um resultado um tanto quanto surpreendente, né? Depois da atuação que o Palmeiras teve contra o Grêmio, talvez neste ano a melhor atuação do Palmeiras. Teve aquela final contra o Água Santa, o jogo de volta em que ele dizimou o seu adversário, mas pelo nível, né? A gente espera do Grêmio, Série A. Era uma atuação primorosa, né? O Palmeiras dando aquele sinal, né, de passagem para o líder Botafogo. Olha, fique esperto, né? Estou pedindo passagem aqui. E não foi o jogo que talvez o Abel imaginava e que muita gente, não só os palmeirenses, imaginavam, né? O Bragantino, eu estava conversando com o Jean antes, no jogo do Campeonato Paulista, o Bragantino foi para o Allianz Parque, fez uma grande partida. O Palmeiras venceu por 2-0, mas foi um placar bastante mentiroso. Então, tem times que parecem que sofrem mais, por exemplo, quando vão para Itaquera ou quando vão para o Allianz Parque. O Bragantino é um time que não sofre tanto, ou pelo menos consegue duelar. E no segundo tempo, a gente estava vendo ali aquele esquema de trocação. O Bragantino teve uma bola do jogo a poucos segundos do final para matar a partida, né? Então, é um campeonato, claro, de fôlego, de regularidade, não quer dizer que é o fim do mundo, né, para o Palmeiras, mas não deixa de ser um resultado surpreendente. E emendando o destaque, né, a rodada teve a vitória do Fluminense e do Flamengo, que são 2 candidatos também ao título. O Flamengo não começou bem, mas ainda pleiteia pelo seu elenco, pelo seu poderio. E o Fluminense, que talvez seja o grande antagonista, né, para muita gente, pelo tipo de jogo, venceu. Então, é o Palmeiras contra os cariocas nesse momento. É um retrato desse campeonato. O Botafogo continua na liderança, o Fluminense encosta no Palmeiras nessa briga e o Flamengo já está um pouquinho atrás. É o que a gente está vendo nessa rodada, só nesse sábado, mas é potencialmente o que a gente vai ver durante a competição. Palmeiras contra cariocas. Lembrando que o Botafogo joga amanhã, enfrenta o Goiás, fora de casa, né, em Goiânia, às 18h30. O Fogão não perde mais a liderança nessa rodada, né? Agora, Jean, o Rodrigo Bueno lembrou da goleada por 4-1 sobre o Grêmio. O Palmeiras vinha de 2 goleadas. Verdade. Ele tinha feito um 5-0 no Goiás, né, na rodada anterior ao jogo do Grêmio. Era um Palmeiras empolgando sua torcida, jogando um grande futebol, mas hoje não foi o que aconteceu. Boa noite, Jean. Não foi. Boa noite, Abel. Boa noite, companheiros. Pois é, hoje acho que não foi o que aconteceu. Eu queria, até para introduzir o tema do Palmeiras, destacar algo que eu achei muito legal na rodada, Abel, que é o seguinte: apesar de uma rodada de Copa do Brasil no meio de semana, os times que vão jogar a Copa do Brasil no meio de semana entraram em campo com aquilo que tinham de melhor praticamente para disputar o Campeonato Brasileiro. Porque é um Campeonato Brasileiro muito especial. É um Campeonato Brasileiro de altíssimo nível, vai ser uma briga muito legal, eu acredito, até o final, por vários objetivos. Então, acho que assim, bom destacar isso, legal que essa mentalidade aos poucos vai mudando e os times vão entendendo a importância do campeonato por pontos corridos, rodada após rodada. Em cima disso, foi um Palmeiras que não poupou, né? As 2 ausências do time titular eram jogadores que estavam suspensos. Então, é claro que o Abel... O Zé Rafael e o Piquerez. Isso, boa. Exatamente. E acho que, até por isso, claro que o Abel sai bastante decepcionado, porque deixou escapar 2 pontos, né? A torcida também certamente imaginava conquistar
os 3 pontos. Mas foi assim, eu até pegando as 2 goleadas do Palmeiras, eu acho que são goleadas com atuações de níveis muito diferentes. O jogo que o Palmeiras fez contra o Grêmio foi uma das melhores atuações do Palmeiras sob comando do Abel Ferreira. Hoje o jogo não foi um jogo ruim, não. Acho que dos 2, inclusive. Não acho que o Palmeiras tenha jogado mal, meteu 2 bolas na trave, finalizou mais de 20 vezes, mas do outro lado você teve um grande time. E um time corajoso, porque, sinceramente, depois daquela atuação, ver o Bragantino jogando como jogou, no começo da partida fazendo até melhor que o Palmeiras, naqueles 10, 15 minutos iniciais. Depois acho que o Palmeiras toma mais conta do jogo, mas fica um jogo com chances dos 2 lados praticamente o tempo todo. Então eu acho até que, olhando para o que foi a partida, o 1-1 não é um resultado enganoso, não, apesar das 2 bolas na trave e das defesas que fez o goleiro do Bragantino. A noite de hoje, tarde e noite de hoje, né? Mais para a noite, nos proporcionou a chance de ver 2 dos melhores times do Brasil em ação. Eu diria os que estão desenvolvendo melhor futebol. Mas nos lances fundamentais do jogo, apareceu o Ganso, que na minha opinião hoje fez 1,5 gols. O Marcelo, que na minha opinião foi o melhor em campo. Sobrou categoria. Quanto ao Palmeiras, também tem um copo meio cheio a se ver. A partida de hoje não foi nem melhor nem pior do que muitas que o Palmeiras ganhou, com a bola parada. Hoje ela apareceu de novo. Uma questão de futebol, e é a segunda vez que alguém acerta um pombo sem asa contra o gol do Everton em 2 jogos seguidos. O placar acabou indo para outro lado. Muito mérito do adversário. RB Bragantino, Red Bull Bragantino, a gente pode dizer que ele foi um adversário que competiu realmente do início ao fim. Ele começa o jogo dando susto do Palmeiras, naquele lance do Eric Ramírez. Vamos ver ali. E termina o jogo ainda vivo em termos de resultado. Eu acho que isso só valoriza o resultado que o Palmeiras obteve. Não é nada do outro mundo. Alguém poderá dizer que o Palmeiras vinha de uma atuação perto do soberbo, né? É uma das melhores atuações dos últimos tempos em termos coletivos contra o Grêmio. Agora, a partida de hoje, como diria o outro, não foi de se jogar fora. O Palmeiras muitas vezes fez partidas até piores que essa e venceu. Então eu não vejo nenhum abalo no trabalho do Abel por conta disso. Assim como ele pediu calma para a imprensa na última partida, quando foi elogiado, hoje há motivos também para pedir calma para aqueles mais exaltados que talvez estejam preocupados, principalmente em relação à questão do Botafogo, né? Porque nada tira mais a liderança do Botafogo nessa rodada. Não há matemática que faça isso acontecer. Professor, aproveita que você foi um goleiro na Várzea Paulistana e já me diga, por favor, o Everton estava adiantado? Eu acho... Para ter algum tipo de cornetagem? Falha? Não, eu não vejo falha, mas... De repente estava adiantado e facilitou, é mais mérito do Capixaba que acertou esse pombo sem asa, como diz meu pai. Mais que adiantado, ele ainda dá um passo para se tornar ainda mais adiantado um pouco antes do chute. Eu acho que nem o chute do Grêmio, nem esse, nenhum goleiro pegaria. Agora, acho que no de hoje, há questões, há questionamentos a se fazer, como esse que você está fazendo agora. Tem brecha para se discutir alguma coisa que não tinha no jogo do Grêmio. E também tem uma coisa, a gente faz esse tipo de exigência porque é o Everton. É aquele goleiro de quem você cobra aquele algo a mais, né? Mas eu não colocaria, eu colocaria com muito mais mérito do chute do Capixaba. Que inclusive acho que na carreira inteira acertou poucos chutes desses. Você viu esse gol perdido pelo Bragantino no final do jogo? Alejandro. O Alejandro já tinha entrado justamente para ser o homem de referência ali. E tem esse aí do Flaco que não chega na bola. Acho que foi muito bem colocado pelo professor, pelo Jean também. A gente viu os lances ali, que o Bragantino lutou de igual para igual do início ao fim do jogo. Tem um gol perdido, aliás, inacreditável pelo Eric Ramírez, que a gente viu ali no comecinho do primeiro tempo. E esse do Alejandro já no final do jogo, né? Então, teve trocação, né? O Palmeiras criando chances, o Bragantino criando chances do início ao fim. E já que o professor falou de exigência, a exigência com o Everton é maior, a exigência com o Palmeiras também não é maior, porque o professor, na visão dele, não é para fazer tempestade também, empatou. Mas depois de 2 jogos como foram, principalmente o do meio de semana contra o Grêmio. 2 resultados em um jogo, né? O Palmeiras com a bola que todo mundo sabe que pode jogar.
Não traz uma frustração num time em que a exigência é maior? Traz uma frustração. O Palmeiras tinha 10 vitórias seguidas no Allianz. Ele estava em busca de recordes, né? Aliás, o Abel tem lutado muito contra o próprio Palmeiras, né? Em busca de marcas, estatísticas, invencibilidade. O Palmeiras, nesse ano no Allianz, esse é o terceiro empate dele. Ele empatou na estreia do Paulista contra o São Bento, que viria a ser rebaixado, mas fala com o começo de temporada. Empatou um clássico contra o São Paulo, sem gol, 0-0. Esse é o terceiro empate. Então o Palmeiras vinha com uma onda de vitórias, uma sequência recorde de vitórias em casa, né? E o Bragantino não é um adversário que está na mesma prateleira do Palmeiras, né? Então, eventualmente, o Palmeiras acho que até poderia negociar um empate com um outro adversário em determinada circunstância, não é o caso. Mas o Bragantino, eu vou lembrar, fez um jogo muito bom, de trocação mesmo, 3-3 contra o Grêmio. Sim. Num jogo em que ele foi melhor no primeiro tempo. O Grêmio, de certa forma, é que foi um jogo com viradas, né? Poderia ter sido o placar dessa partida, né? A gente viu pelas chances criadas, oportunidades, bola na trave, Alejandro desperdiçando no fim ali, grande jogada do Sacha naquele contra-ataque, né? E então poderia ter sido um placar 3-3. Foi um jogo, nesse ponto, eu brincava aqui também, um pouco europeu, né? Um time italiano contra um time austríaco, né? É o time da Red Bull, né? Contra um time tradicionalmente da Itália, né? Parecia um jogo europeu. Técnicos modernos, com a filosofia que hoje tem, né? Tanto o Palmeiras quanto o Bragantino. Mas teve lei do ex para variar, né? Já que a gente está falando dos dois times, né? O Arthur estava na cara que ia fazer um gol hoje. E o Arthur é uma coisa positiva das últimas semanas do Palmeiras, né? Como o encaixe dele nesse time foi tão rápido, tão perfeito. O Palmeiras continua muito bem, fora de campo, cirúrgico, ao buscar novos jogadores, talentos. Né? O Arthur já era um jogador que despontou muito bem, tanto que já tinha tido uma passagem anterior pelo Palmeiras, só que ele teve uma estagnação ali, né? Ele não explodiu, não evoluiu como se imaginava quando o Bragantino o contratou. E agora é um jogador realmente mais forte, ele está melhor fisicamente, a intensidade que o time do Palmeiras tem bastante, ele reproduz. E essa bola do Palmeiras, a bola parada, né, que é mortal. A gente vê os gols, são muito parecidos, né? Dessa vez o gol foi no outro lado, né? É comum o Palmeiras fazer o gol que favorece a cobrança batida do canhoto. Era o Scarpa, era o Veiga, que é do outro lado. Dessa vez você vê, muda o posicionamento, mas o Palmeiras consegue dar uma casquinha na primeira trave. Se não é um lance direto, tem alguém na segunda trave para empurrar a bola para o gol. No caso, o mesmo Arthur, né? Do último gol. E o Arthur, ele no gol anterior, ele saiu para comemorar com o Vitor Castanheira, que é o auxiliar do Abel responsável pela bola parada. Contra o Grêmio? E ele falou assim, fica nessa posição que você vai fazer o gol. Foi o que aconteceu, ele fez o gol e saiu correndo pro auxiliar do Abel. E você vê aqui, ó, um jogador aqui aí na segunda trave. Quer dizer, quem é adversário do Palmeiras tem uma obrigação primeira, antes de qualquer coisa. Marcar a segunda trave. Pegar a bola parada e mapear cada jogador do Palmeiras. São várias, que não dá, eu acho que é difícil demais mapear pela alternância de jogada. De escanteio especificamente, eu tô falando que o Palmeiras tem. É muita variação, realmente. E a gente percebe, inclusive, a gente fez isso, o Renato Rodrigues fez isso uma vez, pegando vários lances no mesmo jogo e mostrando essa alternância entre os trabalhos que o Palmeiras faz quando tem a cobrança de escanteio. E acho que até pegando isso como base, eu consigo ver a decepção evidente do ponto de vista dos 2 pontos perdidos. Aí é claro que existe uma decepção. Em relação ao jogo jogado, aí está muito em cima do que o Celso falou, porque não é que o Palmeiras também jogue todas as partidas do jeito que jogou contra o Grêmio. Contra o Grêmio foi um negócio absurdo, foi muito acima da média do próprio Palmeiras. O Palmeiras é um time confiável, é um time que, em geral, cria muitas chances e acho que hoje, de novo, criou. Foram mais de 20 finalizações, 2 bolas na trave, a defesa do Cleiton na bola do Endrick lá no finalzinho. Essa daí que foi uma baita defesa também. Então, assim, o Palmeiras teve muitas oportunidades para fazer seus gols, mas ressalto, o Bragantino também teve as suas oportunidades, claro que menos, é normal que sejam menos as oportunidades do Bragantino, mas teve inclusive no final a chance com o Alejandro até de vencer a partida, por isso que eu acho que nesse sentido, pelo que você esperava do jogo e pelo que o Bragantino produziu, eu acho que o empate... A frustração é mais pelo resultado, então, isso, do Palmeiras. mais pelos 2 não pontos. Pelo futebol, pelo desempenho. Agora, eu só acrescento a isso, Abel, o fato de que o Palmeiras não poupou. Ninguém, né? Os 2 titulares fora desse jogo
estavam... Mas você não achou que ele tirou cedo demais Dudu e Rony? Então, mas até nisso, né, Eugênio, eu acho, e é sempre assim, acho engraçado as escolhas que ele faz também, é que é difícil discutir. Porque ele ganha apostas. O Abel, As decisões ele dele. sempre ganha todas as apostas. Agora, ele, acho que assim, é algo que ele sempre faz, e talvez hoje ele até não tivesse feito e tirado. O Rony não tá o mesmo desde que voltou da lesão. O Dudu, sim, acho que faz muita diferença. Quando você tira o Dudu para colocar o Breno, a diferença é muito grande. Mas é algo que ele faz também em todos os jogos, né? Eu achei que foi muito cedo nesse jogo. E é um jogo que não estava definido, né? Eu acho Porque normalmente o Palmeiras faz o resultado e aí começa a poupar. Mas mais Esse não era o caso hoje. Acho que O Palmeiras agora muda o foco, né? Agora o jogo é pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, recuperar os jogadores e fazer um ótimo jogo no Allianz Parque. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim vou trazendo mais vídeo de debates e notícias do Verdão. Até o próximo vídeo.